Boa tarde, irmãs e irmãos do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina. Rogando ao Criador, nos envolva em sua paz e aos seus emissários amoráveis, nos deem possibilidades de compreensão ampliada. Iniciamos mais um encontro virtual, versando hoje sobre as bem-aventuranças. A amiga espiritual Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, vai nos informar sobre as condições da casa de Israel ao tempo de Moisés. E ela vai deixar informado: aqueles eram, sem dúvida, dias de contrastes e paradoxos, porque Israel acreditava merecer a supremacia na terra como um povo eleito de Deus. Havia o predomínio da força sobre a força do direito, onde os valores éticos eram manipulados ao bel prazer das circunstâncias. Existia escravidão política, social, econômica, de credo e de etnias, porque os interesses giravam em torno da posse, fosse essa posse de bens materiais ou de pessoas. Mas lentamente o paganismo, a crença em vários deuses, entrava em decadência. É nesse momento que Jesus chega para auxiliar e facilitar a transição da barbárie para a civilização. Então o mestre estava, segundo Mateus nos conta, numa casa com o seu grupo de seguidores e uma multidão de pessoas. E os apóstolos então conversavam entre eles: como pode o mestre querer salvar o mundo com esse exército de desvalidos, de pobres, de doentes, de velhos, de crianças, contra o poderio romano? E Jesus então vai dizer a eles, dirigindo-se a Levi: Levi, quem governa o mundo é Deus. Para que a doutrina divina seja encontrada na terra, é preciso argamassar nas lágrimas, na compreensão, no entendimento dos mais simples. Nesse momento, então, ele sai da casa. Ao lado havia um pequeno monte, ele sobe e vai então iniciar o sermão do monte pelas bem-aventuranças, numa mensagem divina para os homens de todas as épocas e de todas as etnias, porque eram e são e serão instruções definidoras das qualidades de caráter que todos devemos desenvolver se quisermos um dia penetrar no reino de Deus. Então, bem-aventurança, na filosofia grega, quer dizer felicidade. E a felicidade é o fim último e o supremo bem de todo homem, porque constitui o verdadeiro sentido da vida. Então Jesus ensinava a todos, a partir daquele grupo, dizendo: bem-aventurados os pobres pelo Espírito, os que têm puro coração, os misericordiosos, os que choram, os brandos, os que têm fome e sede de justiça, os pacíficos, os que sofrem perseguição pela justiça. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Então as informações da
veneranda doutrina, nos dão ciência, completando as frases: bem-aventurados os pobres pelo espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres pelo espírito na terra, mas ricos em qualidades morais para o mundo espiritual. Aqueles que são pobres de ambições escusas, de sonhos vãos, de projetos vazios e de ilusões desvairadas, que vivem construindo o bem com o pouco que possuem, ajudando em silêncio, sem a mania da glorificação pessoal, atentos à vontade do Criador e distraídos das exigências da personalidade, porque viverão sem novos débitos no rumo do futuro, segundo a sublimidade da evolução. Desculpem. Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Aqui nós encontramos a verdadeira pureza. E o Mestre nos informa, não está somente nos atos, está também no pensamento. Porque aquele que tem puro coração nem sempre e nem sequer pensa no mal. Naquela pessoa que tem apenas e somente uma mínima ideia do mal, há progressos em via, porque ele a repele. Mas naquela que pensa no mal e nesse pensamento se satisfaz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Então, aquele que tem puro coração, ele nunca pensa em fazer mal, porque ele já tem progresso realizado. Então, a pureza significa um estado íntimo, livre da contaminação das zonas de remorso, das paixões inferiores que estão situadas no nosso inconsciente profundo ou passado. Quando Paulo nos diz transformai-vos pela renovação da vossa mente, ele está falando no espírito, mente, espírito, assim como Jesus falava, coração, sentimentos. Então vamos encontrar a renovação íntima, para que possamos, limpos de sentimentos, projetar a claridade das nossas intenções nobres sobre todas as situações e sobre todas as coisas, porque encontraremos a melhor parte da vida em todos os lugares e conseguiremos penetrar a grandeza dos propósitos divinos. Exatamente nesses aspectos Jesus estava nos ensinando. Também ele vai dizer que são bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. E a misericórdia é a vivência do amor nas relações com as pessoas, principalmente com aquelas que se encontram emocionalmente desajustadas. Também vai tratar do perdão das ofensas que nós devemos desculpar e esquecer. Mas nós sabemos, isso demanda tempo, demanda reflexão, demanda autoconhecimento e autossuperação. Ele vai também nos trazer a indulgência, nos ensinando que não devemos julgar os outros mais severamente do que nos julgamos, nem condenar nos outros o que desculpamos em nós. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Porque o choro e o sofrimento são consequências da incompreensão e dos transviamentos das leis divinas que regem a evolução humana. Então são bem-aventurados aqueles que sabem esperar sem reclamações, suportando resignadamente, compreendendo que os adversários e as circunstâncias que os ferem os ajudam a prosseguir para situações melhores, pois já iniciaram o resgate
dos débitos anteriores. Também nos ensina: bem-aventurados os brandos, porque eles possuirão a terra. E nós sabemos, a terra está passando por profundas transformações, num processo de seleção que já está em curso, porque uma nova era de paz e felicidade vai se instalar para os brandos e pacíficos que aqui permanecerem. Então Jesus dizia: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Embora para o mundo a mansidão seja um sinal de fraqueza. Também vai falar dos pacíficos, que são felizes porque serão chamados filhos de Deus. A paz é um estado de espírito, mesmo que ao nosso redor tudo pareça desmoronar. Se nós estamos bem, nós conseguimos nos manter serenos. Mas para que a paz seja uma realidade em nossa vida, nós temos a necessidade urgente de despertarmos. Para ter paz conosco, é preciso ter coerência entre pensamentos, palavras e ações. Para ter paz com o próximo, tão difícil, é preciso conviver com as diferenças, porque pressupõem o respeito ao direito do outro. Também a paz com o ambiente, naquela época já estávamos encontrando essa informação. É a busca da harmonização com o mundo em que vivemos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E Jesus também informava: no mundo espiritual pontifica um juiz incorruptível. Desta forma, aquele que tem fome e sede de justiça está no processo de entendimento da lei divina, da autotransformação para tornar-se o homem de bem. Está lá no capítulo 17 do Evangelho, no aprendizado prático das sucessivas reencarnações. Então, ser saciado é resultado da busca e da prática do bem e a evolução espiritual. As leis humanas, por sua vez, com a compreensão do processo de evolução, ficarão, observemos o tempo futuro, ficarão mais humanizadas e auxiliarão sobremaneira no entendimento correto da justiça de Deus. São felizes os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. As nobres ideias que fazem a humanidade avançar encontram opositores ferrenhos. A história registra, nós conhecemos. Porque esforça-se essa oposição ferrenha a aniquilar ideias de avanço espiritual, moral e material, não admitindo a menor mudança. Então, bem-aventurados somos quando não agimos com ou por conveniência. Somos felizes quando defendemos os mais fracos, embora muitas vezes sejamos perseguidos. Então aqueles que se expõem, que se impõem e se põem contra as injustiças praticadas pelos poderosos serão perseguidos, serão atormentados, atribulados, mas serão felizes, pois passarão pela vida fazendo a diferença, deixando a sua contribuição e o seu legado. Gandhi, ao seu tempo, já dizia: se nada da literatura mundial ficar, mas ficar apenas o Sermão da Montanha, não se perdeu nada. Então, felizes sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa.
se nos perseguirem por causa do Mestre, é porque com certeza nós estaremos trabalhando e divulgando a boa nova. A recompensa que Jesus promete é o fruto do próprio trabalho no bem pelos outros. Os amigos espirituais nos informam: felizes são todos aqueles que sabem viver sem provocar antipatias e descontentamentos, mantendo os pontos de vista que lhes são peculiares, conferindo, porém, ao próximo o mesmo direito de pensar, o mesmo direito de opinar e o mesmo direito de experimentar. Porque, respeitando cada pessoa, cada coisa em seu lugar, tempo e condição, equilibram o corpo e o espírito, herdando valiosas lições na terra. E nós encontramos no Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, que seria a Bíblia na linguagem moderna: bem-aventurados são aqueles que leem, ouvem e guardam estas coisas no seu coração. Que fique para a nossa reflexão, irmãs e irmãos. Agradecemos a oportunidade. Que continuemos sob o manto de paz do sublime Galileu. Fiquemos em paz. Boa tarde.